Sou Kerry, tenho 35 anos e sou mãe solteira do meu filho de 8 anos. Ethan. Meu relacionamento com meus pais sempre foi complicado, especialmente com minha mãe controladora que nunca perde a chance de criticar. Desde meu divórcio, tenho buscado desesperadamente a aprovação deles ainda mais. Enquanto tento proteger Ethan do julgamento deles. Este jantar de ação de graças na casa deles, com minha irmã Diane e sua família perfeita, revelaria o quão condicional o amor da minha mãe realmente é. Deixe um comentário abaixo dizendo de onde você está assistindo. Clique em curtir e inscreva-se para saber como um incidente como a sobremesa mudou tudo para nós. Crescer com minha mãe era como andar em ovos todos os dias. Nada do que eu fazia era bom o suficiente. Meu quarto nunca estava limpo o suficiente. Minhas notas nunca foram altas o suficiente. E minhas conquistas nunca foram impressionantes o suficiente. Barbara Wilson, minha mãe, era a rainha do perfeccionismo, e seu castelo era uma casa imaculada onde se esperava que as crianças fossem vistas, não ouvidas, e de preferência vistas com roupas passadas e mãos impecáveis. Meu pai, Gerald, foi emocionalmente ausente durante toda a minha infância. Ele trabalhava muitas horas como advogado corporativo e, quando estava em casa, evitava conflitos refugiando-se em seu escritório ou concordando com tudo que minha mãe dizia. Aprendi cedo que buscar proteção contra as críticas da minha mãe era inútil. Sua filosofia era simples: mantenha Bárbara feliz e teremos paz. Só quando me tornei adulta é que percebi o quanto essa dinâmica era prejudicial. Minha irmã Diane, 2 anos mais velha que eu, de alguma forma conseguiu atender a todos os padrões impossíveis de nossa mãe. Ela tirou notas máximas na escola, frequentou uma universidade da Ivy League, casou-se com seu namorado da faculdade, Paul, um cirurgião de sucesso, e teve 2 filhos perfeitamente comportados, Emma, 10, e Jason, 7. Os cartões de Natal deles pareciam ter sido tirados de uma revista. E minha mãe nunca perdia a oportunidade de mencionar a última conquista de Diane. 3 anos atrás, minha vida desmoronou quando meu marido Brian revelou que estava tendo um caso com uma colega de trabalho. Nosso divórcio foi confuso e doloroso. Brian se mudou para o outro lado do país em busca de um novo emprego logo depois, basicamente se afastando da vida de Ethan, exceto por telefonemas ocasionais e um cheque de pensão alimentícia que mal cobria nossas compras de supermercado. Fiquei sozinha para juntar os cacos, trabalhando como designer gráfica enquanto tentava dar estabilidade e amor a Ethan. Divórcio coincidiu com a crise do mercado imobiliário, o que me deixou com dívidas atrasadas em nossa hipoteca. No momento de desespero, aceitei a oferta de ajuda dos meus pais. Eles pagaram o saldo restante de $80 mil com o acordo de que eu os pagaria em parcelas mensais. Era um acordo financeiro, mas vinha com cordas invisíveis que apertavam meu pescoço cada mês que passava. Toda vez que eu não conseguia pagar o valor integralmente, minha mãe sugeria que talvez eu devesse me concentrar mais no trabalho e menos em levar Ethan ao treino de futebol. Toda vez que Ethan agia como uma criança normal e cheia de energia, ela insinuava que ele precisava de mais disciplina e estrutura. Toda vez que eu tomava uma decisão parental com a qual ela discordava, eu recebia mensagens passivo-agressivas sugerindo artigos sobre a criação adequada dos filhos. Diane, por sua vez, nunca precisou se preocupar com dinheiro. A clínica cirúrgica de seu marido, Paul, prosperou, permitindo que eles comprassem uma casa de $1 milhão no subúrbio, com piscina e home theater. Seus filhos frequentaram escolas particulares e tiveram aulas de piano, equitação e tênis. Minha mãe nunca se cansava de me contar como Emma ganhou outra competição de piano ou como Jason estava lendo 2 níveis acima de seus colegas. Eu tentei o meu melhor para proteger Ethan do olhar crítico da minha mãe, mas ficou cada vez mais difícil conforme ele crescia. Meu menino inteligente, curioso e às vezes indisciplinado estava simplesmente sendo ele mesmo. Mas aos olhos da minha mãe, ele sempre foi inferior aos primos. Ela criticou a maneira como ele segurava o garfo, como ele às vezes falava sem levantar a mão, como seus cadarços frequentemente se desamarravam e como ele preferia histórias em quadrinhos aos clássicos. Na Páscoa passada, tivemos uma prévia do que aconteceria no dia de ação de graças. Minha mãe preparou cestas de Páscoa elaboradas para todos os 3 netos. Mas enquanto Emma e Jason receberam videogames, materiais de arte e coelhinhos de chocolate, a cesta de Ethan continha placards educativos e um livro sobre boas maneiras. Quando Ethan perguntou por que sua cesta era diferente, minha mãe simplesmente disse que Emma e Jason ganharam suas guloseimas por serem respeitosos e estudiosos. Ethan chorou no carro durante todo o caminho para casa, e eu passei a noite fazendo biscoitos caseiros e garantindo a ele que ele era perfeito do jeito que era. Apesar dessas experiências passadas, eu tinha esperanças de que este dia de ação de graça seria diferente. Passei horas conversando com Ethan sobre a importância de dizer por favor e obrigado, ficar sentado quieto durante o jantar e usar sua voz interior. Ajudei-o a escolher uma roupa bonita, calças caque, uma camisa azul de botões e até uma gravata de pressão da qual ele estava muito orgulhoso. Assamos uma torta de abóbora juntos para levar para o jantar. Ethan decorou cuidadosamente a massa com pequenas folhas. Durante todo esse tempo,
Eu estava lutando uma batalha interna. Uma parte de mim queria enfrentar minha mãe e dizer a ela que o tratamento que ela dava a Ita era inaceitável e prejudicial. Outra parte de mim queria desesperadamente a aprovação dela. Queria que Ita experimentasse o amor e a aceitação que os avós deveriam proporcionar. E uma terceira parte, mais prática, de mim estava plenamente ciente do poder financeiro que meus pais tinham sobre nós. Se eu fizesse barulho, eles exigiriam o pagamento imediato da hipoteca, perderíamos nossa casa pouco antes do Natal. Então, sorri, orientei Ethan e dirigi até a casa dos meus pais com um aperto no estômago e uma torta cuidadosamente assada no colo, esperando melhor. Mas me preparando para o pior. Chegamos à enorme casa colonial dos meus pais precisamente às 2 horas da tarde, o horário especificado na mensagem de texto em grupo da minha mãe para a família. Um minuto antes ela ainda estaria se preparando. Um minuto de atraso renderia um comentário sobre pontualidade. A casa era uma vitrine, como sempre, decorada profissionalmente para a estação com guirlandas outonais, uma magnífica cornucópia como peça central e a boa porcelana que só aparecia nos feriados. Ethan saltou do carro, animado apesar das minhas preocupações, carregando orgulhosamente a torta que tínhamos feito juntos. Segui com uma garrafa de vinho e minha contribuição de couves de Bruxelas assadas, respirando fundo antes de tocar a campainha. Meu pai respondeu, já segurando um uísque com gelo. Carrie, Ethan, entrem. Ele disse com um sorriso ensaiado que nunca chegou aos seus olhos. Ele deu um tapinha desajeitado no ombro de Ethan quando entramos e então imediatamente se virou para a sala de estar, onde passava um jogo de futebol na enorme televisão deles. A casa tinha um cheiro incrível, peru assado, recheio de sálvia e canela da sobremesa que minha mãe sem dúvida havia preparado com perfeição. Nós a encontramos na cozinha, com uma roupa impecável e sem um fio de cabelo fora do lugar, apesar de ter cozinhado desde o amanhecer. Carrie, ela disse, levantando os olhos enquanto mexia o molho. Os olhos dela imediatamente foram para Ethan, estreitando-se levemente enquanto ela observava sua aparência. Ethan, sua camisa já está saindo da calça e nós nem sentamos ainda. O rosto de Ethan caiu enquanto ele tentava rapidamente ajeitar sua camisa. Apertei seu ombro para tranquilizá-lo. Mãe, trouxemos torta e couve de Bruxelas. Onde você quer? Coloque os vegetais na gaveta de aquecimento, ela respondeu, sem olhar para a torta que Ethan ainda segurava. Diane e sua família estão na sala de jantar arrumando a mesa. Fomos para a sala de jantar, onde minha irmã estava de fato arrumando os talheres com precisão militar. Seu marido, Paul, estava ajustando o arranjo floral, enquanto Emma e Jason estavam sentados recatadamente em suas cadeiras, já parecendo adultos em miniatura em suas roupas coordenadas. Tia Carrie, chamou Emma, embora permanecesse sentada. Feliz dia de ação de graças. Jason ofereceu um aceno educado, mas continuou lendo um livro grosso que parecia avançado até mesmo para uma criança de 7 anos. Olá a todos, eu disse alegremente, empurrando Ethan para frente. Olha que linda a mesa posta, Emma. Você ajudou com isso? Diane apareceu antes que Emma pudesse responder. Ela fez tudo, menos polir a prata. Estamos aprimorando suas habilidades de hospitalidade este ano. Ela se virou para Ethan com um sorriso forçado. Olá, Ethan. Tem um lugar para você ao lado do Jason. Ethan olhou incerto para seu primo reservado e depois para a torta que ainda estava em suas mãos. Onde devo colocar isso, tia Diane? Eu ajudei a fazer. Fiz as folhas de cima sozinha. Ah! Diane olhou para a torta caseira com julgamento mal disfarçado. Que criativo! A mamãe já preparou 4 sobremesas, mas certamente podemos encontrar espaço para a sua. Paul, você poderia levar para a cozinha? Paul obedientemente pegou a torta de Ethan, que a observou ir embora com decepção evidente no rosto. Apertei sua mão, sentindo a primeira de muitas pontadas que marcariam o dia. Sentamos em nossos lugares designados, com minha mãe em uma ponta da mesa e meu pai na outra. Diane e Paul sentaram-se de um lado com Emma entre eles. Ethan e eu sentamos em frente a eles. Com Jason sentado diretamente em frente a Ethan. Parecia um tribunal, com Ethan e eu enfrentando a formação familiar perfeita. Jogo de futebol continuava a tocar alto na sala de estar enquanto meu pai se levantava periodicamente para verificar o placar. Minha mãe trouxe prato após prato de comida perfeitamente preparada, orientando cada colocação com precisão. Quando tudo finalmente ficou pronto, ela chamou meu pai para a mesa. E todos nós ficamos sentados em um silêncio desconfortável enquanto ele fazia uma breve oração. Antes de começarmos, anunciou minha mãe, acho que seria ótimo se todos compartilhassem algo pelo qual são gratos neste ano. Ela olhou incisivamente para Emma. Você gostaria de começar, querida? Emma sentou-se mais ereta.
Sou grato por ter ficado em primeiro lugar na competição regional de piano e pelo meu novo cavalo, Butterscotch. Jason foi o próximo. Sou grato por ter sido selecionado para o programa para superdotados da escola e por meu pai ter me levado à conferência médica no mês passado. Minha mãe sorriu para os dois antes de olhar com expectativa para Ethan. Eu podia senti-lo ficando tenso ao meu lado. Sou grato pela minha mãe, pelo Minecraft e pela nossa torta, ele disse, com a voz ficando mais baixa a cada item, enquanto notava o sorriso da minha mãe desaparecendo. Videogames, minha mãe murmurou baixinho. Paul, pelo que você é grato neste ano? À medida que o círculo de gratidão continuava, Ethan ficava cada vez mais inquieto ao meu lado. Os lugares elegantes, a atmosfera formal e a comparação óbvia com seus primos estavam cobrando seu preço. Ele pegou seu copo de água, sua mão pequena derrubou e espalhou água pela toalha de mesa imaculada. Sinto muito, ele exclamou, com os olhos arregalados de horror. Os lábios da minha mãe se comprimiram formando uma linha fina enquanto ela se levantava e eficientemente enxugava o líquido derramado com o guardanapo. É por isso que praticamos boas maneiras à mesa, Ethan. Talvez você devesse sentar sobre as mãos entre as mordidas, se não consegue controlá-las. Entrei rapidamente. Foi só um acidente, mãe. Ethan, está tudo bem. Acidentes acontecem com todo mundo. Não para todos, respondeu minha mãe, olhando incisivamente para Emma e Jason, que estavam sentados com postura perfeita, guardanapos no colo e mãos longe dos copos de água. A refeição prosseguiu com minha mãe e Diane dominando a conversa, discutindo sobre a professora de piano de Emma e a lista de leitura avançada de Jason. Meu pai ocasionalmente interrompia com comentários sobre o jogo de futebol. Tentei várias vezes direcionar a conversa para tópicos neutros, mas todas as tentativas foram de curta duração. Eu podia ver Ethan se retraindo mais a cada minuto que passava, tentando arduamente ficar sentado, comer direito, ficar invisível. Meu coração doeu por ele, pela criança espontânea e alegre que estava sendo reprimida pela desaprovação de sua avó. Carrie, como vai seu trabalho freelancer? Perguntou minha mãe, enquanto cortava seu peru em pedaços perfeitos. Ela sempre se referia à minha carreira em design gráfico como trabalho freelance, como se fosse um hobby e não uma profissão. Está indo bem, respondi, tentando injetar entusiasmo na minha voz. Acabei de fechar um contrato com aquela nova startup ecológica no centro da cidade. Deve ser um trabalho estável por pelo menos 6 meses. Minha mãe assentiu sem se comprometer. Isso é bom, embora eu me preocupe com a estabilidade. Diane, você contou a Carrie sobre o novo cargo do Paul no hospital? E assim, de repente, a conversa mudou de assunto, deixando de lado minha conquista e voltando a se concentrar na família da minha irmã. Paul foi nomeado chefe de cirurgia cardíaca, anunciou Diane, colocando a mão no braço do marido com afeição praticada, o mais jovem na história do hospital. Parabéns, Paul, eu disse sinceramente, embora uma pontada familiar de inadequação tenha surgido. Isso é impressionante. Obrigado, respondeu Paul modestamente. Isso significa mais horas de trabalho, mas o aumento da remuneração nos permitirá finalmente construir aquela casa no lago que estávamos considerando. Minha mãe praticamente brilhava de orgulho. E será maravilhoso para Emma e Jason terem um retiro de verão para enriquecimento educacional. Jason, conte a sua tia Carrie sobre o programa de ciências que vocês farão neste verão. Enquanto Jason começava a descrever o prestigiado acampamento científico que custou mais de 3 meses das parcelas da minha hipoteca, notei Ethan empurrando a comida no prato. Com os ombros caídos em derrota. Ele desistiu de tentar participar da conversa depois de várias tentativas frustradas. Ethan, sente-se direito, minha mãe instruiu, sem nem olhar na direção dele. E termine de comer couves de Bruxelas. Elas são cheias de nutrientes para um menino em crescimento. Mas Jason não está comendo suas couves de Bruxelas, protestou Ethan baixinho, apontando para o prato do primo, onde os vegetais haviam sido cuidadosamente separados. Jason já comeu todo o peru e as batatas, respondeu minha mãe. Ele ganhou o direito de deixar seus vegetais. Além disso, ele precisa guardar espaço para a aula de violoncelo depois do jantar. Vi o rosto de Ethan corar de confusão e mágoa. As regras eram claramente diferentes para ele do que para seus primos, mas ele era jovem demais para entender a injustiça do amor condicional. O Ethan também está indo muito bem na escola, interrompi, desesperada para direcionar alguma atenção positiva para meu filho. A professora dele diz que ele é o aluno mais criativo da aula de arte e que sua leitura está acima do nível da série. Criatividade é bom, disse minha mãe, com desdém, mas estrutura e disciplina são o que constroem o caráter.
Emma e Jason seguem uma rotina de estudos rigorosa, e é por isso que se destacam. Nem todas as crianças aprendem da mesma maneira, respondi, sentindo uma rara onda de coragem. Ethan próspera com mais flexibilidade e aprendizado prático. Diane interveio falando em aprendizagem prática. Kerry, você já pensou em um programa extracurricular mais estruturado para o Ethan? O que a Emma frequentou na idade dele foi transformador para o foco dela. Pode ajudar com a energia dele. A maneira como ela disse energia fez com que parecesse um distúrbio em vez da exuberância natural de um menino saudável de 8 anos. Ethan está bem, eu disse, com a voz tensa apesar dos meus esforços para manter a calma. Ele é um garoto feliz e bem ajustado que por acaso é um pouco mais ativo do que algumas crianças. Ativo é uma palavra para isso, murmurou minha mãe. Debaixo da mesa, as pernas de Ethan começaram a balançar ansiosamente. Depois de quase uma hora tentando ficar quieto e em ordem. Seu corpo de 8 anos não aguentou mais. Coloquei a mão gentilmente em seu joelho, mas era tarde demais. Posso ser dispensado? Ele perguntou de repente. Preciso usar o banheiro. Minha mãe suspirou dramaticamente. Não saímos da mesa durante a refeição, Ethan. Este é um momento em família. Naquele exato momento, Jason se levantou. Vovó, posso pegar meu livro? Já terminei de comer. Claro, querida, respondeu minha mãe calorosamente. Traga de volta para a mesa, se quiser. A injustiça era tão flagrante que até meu pai pareceu desconfortável, embora permanecesse em silêncio, tomando outro gole de uísque. O rosto de Ethan se contorceu em confusão. Mas eu realmente preciso ir. Intervim antes que minha mãe pudesse responder. Ethan, você pode ir ao banheiro. É no final do corredor, à direita. Lembra? Os lábios da minha mãe se apertaram, mas ela não me contradisse diretamente. Quando Ethan saiu da mesa, pude sentir sua desaprovação irradiando como calor. Você realmente deveria ser mais firme com ele, Kerry, ela disse quando Ethan saiu do alcance da voz. As crianças precisam de limites claros. Ele precisava usar o banheiro, mãe, respondi, lutando para manter o tom de voz calmo. Essa é uma necessidade física básica, não uma questão disciplinar. Quando Emma e Jason tinham a idade dele, eles sabiam que era preciso cuidar dessas coisas antes de se sentarem para jantar. Diane acrescentou, como se seus filhos fossem robôs programados para uma etiqueta alimentar ideal, e não seres humanos. Respirei fundo e contei até 10 mentalmente. Cada criança é diferente, Diane. E, francamente, estou orgulhosa de Ethan por falar abertamente sobre suas necessidades. Quando Ethan voltou para a mesa, ele acidentalmente esbarrou na cadeira do meu pai, o que o fez derramar um pouco de uísque. Desculpe, vovô, disse Ethan imediatamente, com a voz baixa. Meu pai apenas grunhiu em reconhecimento, mas minha mãe aproveitou a oportunidade. Ethan, é exatamente isso que acontece quando você corre em vez de se mover com cuidado. Agora a camisa do Gerald pode ter sido arruinada. Ethan voltou para sua cadeira, parecendo querer desaparecer. Eu me lembrava muito bem dessa sensação da minha infância. O peso esmagador de nunca conseguir atingir padrões impossíveis. Lembranças de jantares semelhantes nos quais me sentei no lugar de Ethan, suportando críticas disfarçadas de orientação, julgamentos disfarçados de amor me inundaram. Medida que a refeição prosseguia. Ethan ficava cada vez mais inquieto. Ele estava sentado à mesa há mais de uma hora, tentando ao máximo ser perfeito. Mas era tempo demais para uma criança cheia de energia e acostumada a se movimentar livremente. Ele começou a mexer no guardanapo, dobrando em diferentes formatos debaixo da mesa. O que você está fazendo aí embaixo? Minha mãe perguntou bruscamente. Fazendo um avião de papel? Ethan respondeu honestamente. Na mesa de jantar, Kerry, você certamente não permite esse comportamento em casa. Antes que eu pudesse responder, Ethan perguntou inocentemente, vovó, por que você gosta mais da Emma e do Jason do que de mim? A mesa ficou em silêncio. Emma e Jason pareciam desconfortáveis. De repente, Paul ficou muito interessado em suas batatas. Meu pai tomou outro longo gole de uísque. Os olhos de Diane se arregalaram em falso choque. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Que pergunta inapropriada, Ethan. Eu trato todos os meus netos da mesma forma. Era uma mentira tão descarada que não pude deixar passar. Você quer, mãe? Sério? O olhar da minha mãe se voltou para mim, frio e alerta, antes que ela se levantasse abruptamente. Acho que está na hora da sobremesa, ela anunciou, encerrando efetivamente a conversa. A mesa da sala de jantar foi limpa com precisão militar. Emma e Jason ajudaram sem que ninguém pedisse,
enquanto Ethan ficou sentado sem jeito, sem saber o que fazer. Comecei a recolher os pratos, mas Diane me dispensou. Temos um sistema, ela disse com um sorriso forçado. Muitos ajudantes atrapalham. Então Ethan e eu nos sentamos à mesa vazia enquanto os outros se movimentavam ao nosso redor, excluídos do ritmo familiar. Meu pai se retirou para a sala de estar para conferir o placar do futebol, o que nos deixou ainda mais isolados. Quando minha mãe voltou para a sala de jantar, ela estava carregando uma bandeja cheia de sobremesas perfeitas. Sua famosa torta de maçã com crosta de treliça, uma torta de mousse de chocolate, cheesecake de abóbora e uma tigela de sorvete de baunilha caseiro. A torta de abóbora que Ethan e eu havíamos trazido estava visivelmente ausente. A sobremesa está servida, ela anunciou orgulhosamente, colocando a bandeja no centro da mesa. Os olhos de Ethan brilharam diante da cena. Seu desconforto anterior foi momentaneamente esquecido diante de tão doces tentações. Ele estava ansioso pela sobremesa o dia todo, principalmente depois que eu prometi que ele poderia comer um pedacinho de cada se conseguisse terminar o jantar. Minha mãe começou a servir, colocando uma fatia de torta de maçã com uma bola de sorvete na frente de Emma. Para o meu pianista, ela disse carinhosamente. Em seguida, ela serviu a Jason uma fatia de torta de chocolate. Para meu pequeno gênio, ela serviu Diane e Paul e depois colocou uma pequena fatia de cheesecake de abóbora na minha frente. Esperei que ela servisse Ethan, mas ela simplesmente se sentou com seu próprio prato. Ethan olhou ao redor, confuso, enquanto todos comiam a sobremesa, exceto ele. Vovó, você pode me dar um pouco de sobremesa também, por favor? Ele perguntou, usando sua voz mais educada. Minha mãe deu uma pequena mordida na torta antes de responder. Não acho que isso seria apropriado, Ethan, dado seu comportamento no jantar. Olhei para ela, incrédulo. Do que você está falando? Que comportamento? A água derramada, as interrupções, as perguntas inapropriadas, a inquietação, ela listou como se estivesse lendo um boletim de infrações. A sobremesa é um privilégio que deve ser conquistado por meio de um comportamento adequado. Os olhos de Ethan se encheram de lágrimas, seu lábio inferior tremia enquanto ele olhava para seu lugar vazio enquanto todos ao redor dele aproveitavam suas guloseimas. Onde está nossa torta de abóbora? Perguntei, com a voz tensa e a raiva crescente. Aquele que Ethan ajudou a fazer. Ah, disse minha mãe, sem dar importância. Simplesmente não havia espaço para todas as outras sobremesas. Talvez você possa levar para casa. Emma e Jason estavam agora saboreando a segunda porção de sobremesa, com minha mãe sorrindo enquanto servia generosamente. O contraste não poderia ter sido mais gritante. Os netos favoritos receberam abundância, enquanto meu filho não recebeu nada além de críticas. Mas eu me esforcei muito, vovó, disse Ethan, com a voz embargada. Eu disse por favor e obrigado, e comi todas as minhas couves de Bruxelas. Tentar não é o mesmo que ter sucesso, Ethan, minha mãe respondeu friamente. Emma e Jason não tentam ter boas maneiras. Eles simplesmente as têm. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Ethan, e ele rapidamente a enxugou, envergonhado de chorar na frente dos primos. A visão do meu filho tentando esconder sua dor quebrou algo dentro de mim. Todos os anos buscando aprovação, inventando desculpas para o comportamento da minha mãe, priorizando a paz em vez da proteção, de repente pareceram não apenas tolos, mas ativamente prejudiciais. Ethan não fez nada de errado, eu disse, com a voz firme apesar da raiva crescendo dentro de mim. Ele se comportou exatamente como uma criança de 8 anos deveria. Foi educado. Deu o seu melhor em uma situação desconfortável. E merece sobremesa tanto quanto Emma e Jason. Os olhos da minha mãe se estreitaram. Não me diga como tratar meus netos em minha própria casa, Carrie. É exatamente por isso que Ethan tem problemas de comportamento. Você nunca estabelece limites adequados. Problemas comportamentais, repeti incrédula. Ele derrubou um copo d'água. Precisava ir ao banheiro. Fez uma pergunta honesta que todos nesta sala sabem que é válida. Não se trata de problemas de comportamento. Isso é ser uma criança normal. Diane pigarreou sem jeito. Talvez pudéssemos abrir uma exceção só desta vez, mãe. Afinal, é dia de ação de graças. Minha mãe lançou-lhe um olhar que a silenciou imediatamente. Exceções minam as regras, Diane. Você e Paul entendem isso, e é por isso que Emma e Jason são tão bem comportados.
Durante toda essa conversa, Ethan permaneceu sentado em silêncio, com os ombros curvados e as lágrimas caindo livremente. Ele não estava fazendo birra nem exigindo sobremesa. Ele ficou simplesmente magoado, confuso com a rejeição da avó e o óbvio tratamento preferencial dos primos. Ele não mereceu isso depois do jeito que agiu, minha mãe declarou com firmeza, dando outra mordida na torta. Olhei para meu pai, que havia retornado à mesa para a sobremesa, implorando silenciosamente para que ele interviesse. Mas ele manteve os olhos fixos no prato. Paul pareceu desconfortável, mas permaneceu em silêncio. Diane se ocupou limpando uma mancha invisível do rosto de Jason. A mensagem era clara. Ninguém iria defender o Ethan, exceto eu. Levantei-me lentamente e coloquei meu guardanapo ao lado da sobremesa intocada. Ethan, querido, pegue seu casaco. Estamos indo. Mas Carrie, protestou minha mãe. Ainda nem tomamos café. Você está sendo dramático. Não, mãe. Estou sendo mãe, respondi, com a voz surpreendentemente calma, considerando a tempestade dentro de mim. Estou protegendo meu filho de alguém que está determinado a fazê-lo se sentir inferior. Ethan se levantou rapidamente, com alívio estampando seu rosto manchado de lágrimas. Eu pude perceber que sair da mesa, escapar do julgamento e da injustiça, parecia uma tábua de salvação para ele. Isso é ridículo, minha mãe bufou. Gerald, diga alguma coisa. Meu pai finalmente levantou os olhos do prato. Bárbara, talvez você tenha sido um pouco dura com o garoto. Foi a coisa mais próxima de desafio que já ouvi dele, e isso claramente chocou minha mãe. Sua boca abria e fechava como a de um peixe fora d'água. Tarde demais, pai, eu disse, ajudando Ethan a vestir o casaco enquanto ele continuava a chorar baixinho. Aproveite seu jantar em família perfeito. Enquanto eu abotoava o casaco de Ethan com as mãos trêmulas, minha mãe fez uma última tentativa de salvar sua autoridade. Se você for embora agora, Carrie, estará ensinando a Ethan que birras são recompensadas. Eu me endireitei e olhei diretamente nos olhos dela. Não, mãe. Se eu ficar, estarei ensinando a ele que não tem problema deixar as pessoas te tratarem com desrespeito, desde que sejam da família. Essa não é uma lição que eu quero que ele aprenda. Peguei a mão de Ethan e saí sem olhar para trás. Mesmo quando ouvi Diane chamando meu nome com o que parecia uma preocupação genuína, o som da porta da frente se fechando atrás de nós foi ao mesmo tempo assustador e libertador. No carro, as lágrimas de Ethan se transformaram em soluços silenciosos. Coloquei o cinto de segurança nele e sentei no banco do motorista por um momento, respirando fundo para me recompor antes de ligar o motor. Eu não queria dirigir chateado e precisava de um momento para processar o que tinha acabado de acontecer. Sinto muito, mamãe, Ethan sussurrou do banco de trás. Meu coração se partiu em 1.000.000 de pedaços. Ah, Ethan, não. Você não tem absolutamente nada do que se desculpar. Nada. Mas a vovó disse que eu era mau. Virei-me para olhá-lo diretamente. A vovó estava errada. Muito, muito errada. Você foi um menino maravilhoso hoje. Você se esforçou muito em uma situação difícil. Estou incrivelmente orgulhosa de você. Mas Emma e Jason comeram sobremesa. Elas são boas. Escute-me, eu disse firmemente. Pegar ou não sobremesa não tem nada a ver com quão bom você é. Emma e Jason não são melhores que você. Eles são apenas diferentes. E a vovó? A vovó tem ideias muito erradas sobre como as crianças devem se comportar. Ethan fungou, processando a informação. Então não estou em apuros? De jeito nenhum, assegurei-lhe, estendendo a mão para apertar seu joelho. Na verdade, quando chegarmos em casa, faremos nossa própria festa de sobremesas. Só nós dois. Um pequeno sorriso surgiu em meio às lágrimas. Realmente? Sério. E podemos comer de pijama enquanto assistimos desenhos animados. O caminho para casa foi repleto de conversas gentis enquanto eu trabalhava para reconstruir o que minha mãe havia destruído. Perguntei a Ethan sobre sua parte favorita da refeição, o purê de batatas. O que ele achou do jogo de futebol na TV. Chato. E se ele queria chocolate quente com nossa sobremesa em casa. Sim, com marshmallows extras. Quando chegamos à garagem, o humor de Ethan havia melhorado significativamente. Nossa casa era pequena comparada à grande casa colonial dos meus pais, mas era aconchegante e cheia de evidências de uma criança que era amada exatamente pelo que era. Obras de arte coladas na geladeira, uma estrutura de Lego pela metade na mesa de centro, uma bola de futebol no canto da sala de estar. Vá se trocar e vista uma roupa confortável, eu disse a ele quando entramos. Vou preparar nossa sobremesa. Enquanto Ethan se trocava,
Peguei nossa torta de abóbora na geladeira, onde sabiamente deixei uma cópia daquela que havíamos levado para meus pais. Cortei pedaços generosos para nós dois. Cobre com chantilly e adicionei chocolate quente com marshmallows ao lado. Arrumei tudo em uma bandeja que poderíamos levar para a sala de estar. Quebrando minha regra habitual de não comer no sofá para esta ocasião especial. Quando Ethan voltou com seu pijama de dinossauro, seus olhos se arregalaram ao ver a sobremesa. You. Este é o nosso dia de ação de graças, eu disse a ele, colocando a bandeja na mesa de centro. Só nós, sendo exatamente quem somos. Nós sentamos juntos no sofá, comendo torta e assistindo um desenho animado especial de ação de graças. À medida que a onda de açúcar chegava, Ethan ficou mais animado, contando-me sobre uma brincadeira que ele tinha inventado enquanto estava sentado à mesa dos meus pais, fingindo que as couves de Bruxelas eram pequenas naves alienígenas. Parece um jogo incrível, eu disse a ele sinceramente. Você tem uma imaginação maravilhosa. A vovó não acharia isso incrível, ele disse, com a voz mais baixa. Coloquei meu prato na mesa e me virei para encará-lo. Ethan, preciso te contar uma coisa importante. Às vezes, pessoas que deveriam nos amar incondicionalmente, como os avós, têm dificuldade em fazer isso. Não é porque haja algo errado com você. É porque há algo errado com a maneira como eles veem o mundo. O que significa incondicionalmente? Significa amar alguém, não importa o que aconteça. Não apenas quando a pessoa faz as coisas perfeitamente. E eu te amo incondicionalmente. Não importa se você derrama água, tira nota máxima na prova ou precisa se mexer na mesa de jantar, eu amo cada detalhe em você. Ethan pensou nisso, sua testa enrugada em concentração. A vovó me ama conditionalmente. A pergunta partiu meu coração, mas me recusei a mentir para ele. Acho que a vovó tem dificuldade em demonstrar amor, exceto quando as pessoas atendem às suas expectativas muito rígidas. Mas isso é problema dela, não seu. É por isso que ela gosta mais de Emma e Jason, porque eles atendem às expectativas dela. Emma e Jason são diferentes de você. Eles podem achar mais fácil fazer as coisas que a vovó valoriza, como ficar quieto e falar formalmente, mas isso não os torna melhores do que você, apenas diferentes. E você tem qualidades incríveis que eles talvez não tenham, como sua criatividade e seu grande coração. Passamos a noite conversando, jogando e simplesmente aproveitando a companhia um do outro, sem a pressão do desempenho ou o peso do julgamento. Quando coloquei Ethan na cama naquela noite, ele parecia mais tranquilo e seguro de si do que há muito tempo. Eu te amo, mãe, ele disse sonolento. Eu gosto mais do nosso dia de ação de graças do que do da vovó. Eu também, amigo, respondi, beijando sua testa. Eu também. Depois que ele adormeceu, sentei-me no sofá com uma taça de vinho, mental e emocionalmente exausta pelos acontecimentos do dia. Eu sabia que nossa partida teria consequências, mas não esperava que isso acontecesse tão cedo. Às 21h30, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto do meu pai. Transfira a hipoteca amanhã. 4 palavras simples que carregavam uma ameaça inconfundível. Meus pais estavam cobrando o empréstimo, exigindo o pagamento imediato dos $60.000 restantes como punição pela minha rebeldia. Fiquei olhando para a mensagem, uma estranha calma tomando conta de mim. Apesar da catástrofe financeira que ela representava. Não respondi à mensagem do meu pai naquela noite. Em vez disso, terminei meu vinho, tomei um longo banho e dormi mais profundamente do que há anos. O peso de tentar agradar às pessoas constantemente de repente saiu dos meus ombros. Na manhã seguinte, Black Friday, enquanto outras pessoas estavam procurando ofertas, sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de café e meu laptop, pesquisando minhas opções. Acordo de hipoteca com meus pais sempre foi informal, baseado em fundos familiares e não em documentação legal. Eu tinha registros dos meus pagamentos mensais, mas nada especificando termos ou condições. Liguei para minha amiga Laura, que trabalhava em uma cooperativa de crédito local. Preciso de conselhos financeiros, eu disse a ela, explicando a situação sem adoçar nenhum detalhe. Em primeiro lugar, disse Laura depois de ouvir, o que sua mãe fez com Ethan foi abuso emocional, pura e simplesmente. Você fez a coisa certa ao ir embora. Ouvir outra pessoa validar minha decisão me fez chorar. Obrigado, mas agora posso perder nossa casa. Não necessariamente, respondeu Laura. Venha hoje. Com sua renda e histórico de pagamentos, acho que podemos aprovar um empréstimo para cobrir o que você deve aos seus pais. A taxa de juros será mais alta do que a que eles cobravam, mas pelo menos você estará livre do controle financeiro deles. Isso é realmente possível? Perguntei, com a esperança brilhando pela primeira vez desde que recebi a mensagem do meu pai.
Vai ser difícil, mas sim. E Kerry, isso é importante para você e Ethan. Independência financeira de familiares tóxicos não é um luxo. É uma necessidade. Depois de desligar com Laura, recebi outra mensagem do meu pai. Você viu minha mensagem? A Bárbara está muito chateada. O valor total precisa estar na nossa conta até segunda-feira. Respirei fundo e fiz algo que nunca tinha feito antes. Liguei diretamente para meu pai em vez de me render por mensagem. Ele atendeu no terceiro toque. Kerry, não tenho tempo para uma longa discussão sobre isso. Sua mãe é inflexível. Olá para você também, pai, respondi, surpreso com a firmeza na minha voz. Não estou ligando por causa do dinheiro. Precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem. Sua saída abrupta foi rude e desnecessária. Bárbara se esforçou muito para jantar. Você viu como ela tratou o Ethan? Você achou que estava tudo bem? Houve uma longa pausa. Ela talvez fosse um pouco rigorosa, mas crianças precisam de disciplina. Disciplina. Ela humilhou, o fez chorar e negou-lhe a sobremesa enquanto os primos dele pediam mais. Como você pôde ficar aí sentado e permitir isso? Meu pai suspirou, e eu consegui imaginá-lo tirando os óculos para apertar a ponta do nariz, sua resposta padrão ao estresse. Kerry, você sempre foi muito sensível. Bárbara tem padrões elevados para todos, incluindo os netos. Emma e Jason simplesmente atendem a esses padrões com mais consistência. Você se ouve. Você está justificando o abuso emocional porque algumas crianças são naturalmente mais dóceis do que outras. Ethan tem 8 anos, pai, 8. E sua esposa o fez se sentir inútil porque ele age como um menino normal de 8 anos. Isso é um exagero, ele protestou fracamente. É mesmo? Então me diga, por que a mamãe trata a Emma e o Jason de forma tão diferente do Ethan? Por que eles recebem elogios enquanto ele recebe críticas? Por que eles repetem a sobremesa enquanto ele não ganha nada? Meu pai ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele tivesse desligado. Por fim, ele falou com uma voz mais baixa. Sua irmã sempre foi melhor em lidar com sua mãe. Ela garante que os filhos saibam exatamente o que Bárbara espera e que eles atendam a essas expectativas. É mais fácil assim. Mais fácil para quem? Não para as crianças que precisam reprimir seus comportamentos naturais para ganhar amor condicional. Não para os adultos que precisam viver suas vidas pisando em ovos. Talvez seja mais fácil para você, pai, porque não precisa enfrentar sua esposa, mas a que custo? O que você quer de mim, Kerry? Ele perguntou, parecendo repentinamente cansado. Quero que você entenda que pagarei a hipoteca assim que puder, mas isso encerrará meu problema financeiro com você e a mamãe. E, mais importante, não levarei mais o Ethan para reuniões familiares onde ele seja tratado como inferior aos primos. Você manteria o neto dela longe dela por causa de um incidente com uma sobremesa. Não é apenas um incidente com uma sobremesa. É um padrão de comportamento que prejudica o Ethan. Passei a infância inteira tentando ganhar a aprovação da minha mãe e sempre fracassei. Não vou deixar que ela faça o mesmo com o meu filho. Sua mãe ama você e Ethan, meu pai insistiu, embora sua voz não demonstrasse convicção. O amor não deve fazer com que uma criança se sinta pequena, pai. O amor deve fazê-la se sentir valorizada e aceita. O que a mãe oferece não é amor. É aprovação condicional baseada em padrões impossíveis. Eu podia ouvir a voz da minha mãe ao fundo, querendo saber quem estava ao telefone. Meu pai cobriu o fone, mas eu ainda conseguia ouvir a conversa abafada deles. Quando ele retornou, sua voz estava mais profissional. Kerry, entendo sua posição, mas o dinheiro precisa ser devolvido até segunda-feira. Bárbara não está disposta a negociar isso. Tudo bem. Vou transferir. Adeus, pai. Desliguei, sentindo-me esgotado e revigorado. Pela primeira vez na minha vida, enfrentei meu pai, por extensão, minha mãe. O desafio financeiro que nos aguardava era assustador, mas a liberdade emocional valeu cada centavo. Mais tarde naquele dia, encontrei-me com Laura na cooperativa de crédito. A papelada era complicada. A taxa de juros era realmente mais alta do que eu gostaria, mas no final do dia eu tinha o empréstimo aprovado em mãos. Na segunda-feira de manhã, eu transferiria o saldo.
Restante para meus pais, cortando o cordão financeiro que permitiu que eles me controlassem por tanto tempo. Quando voltei para casa, Ethan estava brincando no quintal, construindo o que ele chamava de forte de neve com folhas caídas. Vê-lo inventar e criar sem se preocupar com críticas me lembrou exatamente porque eu estava tomando essa posição. Naquela noite, depois que Ethan foi para a cama, recebi outra ligação do meu pai. Eu respondi cansado. Falei com sua mãe, ele começou sem preâmbulos. Ela está disposta a continuar com o acordo de pagamento atual se você se desculpar por ontem e concordar em levar Ethan para o jantar de domingo toda semana para que ela possa ajudar com seus problemas comportamentais. Eu realmente ri alto. Pai, vou transferir o valor total na segunda-feira. O Ethan não tem problemas de comportamento. Ele tem uma avó que não o aceita como ele é. Não haverá jantares semanais nem um pedido de desculpas da minha parte. Kerry, seja razoável. Este empréstimo vai levar suas finanças ao limite. Pense no que é melhor para o Ethan. Estou pensando no que é melhor para o Ethan. Crescer sem ser constantemente criticado e comparado aos primos é o melhor para ele. Independência financeira de pessoas que usam o dinheiro para controlar os outros é o melhor para ele. Você está cometendo um erro, meu pai alertou. Não, pai. Pela primeira vez na minha vida, estou corrigindo um erro. Eu nunca deveria ter aceitado o dinheiro de você e da mamãe, para começo de conversa. Eu deveria ter protegido o Ethan do julgamento dela há muito tempo, mas estou fazendo isso agora, e é isso que importa. Depois que desligamos, sentei-me na minha varanda, no ar fresco de novembro, observando minha respiração formar nuvens na escuridão. De alguma forma, eu me senti mais leve, como se enfrentar meus pais tivesse fisicamente tirado um peso dos meus ombros. Na segunda-feira de manhã, transferi o saldo restante da hipoteca para a conta dos meus pais. Enviei um simples e-mail de confirmação para meu pai. Sem nenhuma mensagem adicional. Ele respondeu com igualmente conciso recebido, e esse foi o fim do nosso relacionamento financeiro. Os meses seguintes foram desafiadores financeiramente. Aceitei trabalhos freelance adicionais, cortando despesas não essenciais e vendendo alguns móveis e eletrônicos dos quais não precisávamos absolutamente. Nós nos mudamos de nossa casa de 3 quartos para um aconchegante apartamento de 2 quartos mais perto da escola de Ethan, reduzindo significativamente nossos custos mensais com moradia. A primeira vez que Ethan viu o apartamento, ele correu de cômodo em cômodo, animado. É como uma casa na árvore, mãe. Nossa própria casa na árvore. Sua capacidade de encontrar alegria na mudança em vez de se concentrar no que havíamos perdido foi uma lição poderosa para mim. Meus pais fizeram várias tentativas de restabelecer contato em seus próprios termos. Minha mãe enviou um convite formal de Natal, que eu educadamente recusei. Meu pai ligou em janeiro para me informar que eles estavam planejando uma viagem de esqui em família e que incluiriam Ethan se ele pudesse se comportar adequadamente. Agradeci a oferta, mas expliquei que tínhamos outros planos. Em vez disso, Ethan e eu criamos nossas próprias tradições de feriado. Fizemos biscoitos de Natal com ingredientes que podíamos comprar, decorando-os com mais criatividade do que precisão. Construímos uma pequena árvore artificial e a enfeitamos com enfeites caseiros. Passamos a manhã de Natal de pijama, abrindo os poucos presentes que nosso orçamento permitia, focando na alegria de estarmos juntos em vez da quantidade de presentes. Sem a pressão do julgamento da minha mãe, Ethan começou a florescer. Sua professora comentou sobre sua maior confiança na escola. Ele fez novos amigos em nosso prédio, incluindo um garoto chamado Tyler, que compartilhava seu amor por construir mundos elaborados com qualquer material que pudesse encontrar. Encontrei apoio inesperado em lugares que nunca havia apreciado totalmente antes. Meus colegas de trabalho organizaram uma festa surpresa de inauguração do nosso novo apartamento. Laura e seu marido nos convidavam para jantares regulares de domingo, cheios de risos e aceitação, em vez de críticas e comparações. Minha vizinha, a senhora Rodrigues, uma professora aposentada, se ofereceu para cuidar de Ethan depois da escola quando eu precisava trabalhar até tarde, recusando qualquer pagamento, exceto uma refeição caseira ocasional. Surpreendentemente, meu relacionamento com meu pai também começou a mudar. Em fevereiro, ele me ligou diretamente, algo que raramente havia feito no passado. Sua mãe está no clube do livro, ele disse em tom de saudação. Queria ver como você e Ethan estão. A conversa foi estranha no começo, nós dois navegando por um território desconhecido sem a presença mediadora da minha mãe. Mas, no final da ligação, ele fez perguntas genuínas sobre os interesses de Ethan e até riu quando contei a ele sobre a última invenção de Ethan no quintal, um medidor de chuva feito de um copo de plástico e um barbante. Nos meses seguintes, essas ligações se tornaram uma ocorrência regular. Meu pai nunca criticou explicitamente minha mãe, mas percebi uma crescente
Conscientização nele sobre a dinâmica da nossa família. Ele começou a entrar em contato diretamente com Ethan, enviando-lhe livros sobre experimentos científicos e kits de construção simples que combinavam com seus interesses criativos. Em abril, ele perguntou se poderia levar Ethan a um jogo de beisebol. Só os dois. No começo, fiquei hesitante, cauteloso com qualquer tentativa de minar os limites que eu havia estabelecido. Mas quando discuti isso com Ethan, sua animação ficou evidente. Posso ir, mãe? Por favor? O vovô disse que eles têm cachorros quentes do tamanho do meu braço. Concordei. Com parâmetros claros. Eu deixava Ethan e o buscava diretamente no estádio, evitando qualquer contato com minha mãe. Para minha surpresa, meu pai aceitou prontamente esses termos. No dia do jogo, meu pai fez algo que eu nunca tinha visto antes. Ele se ajoelhou para cumprimentar Ethan na altura dos olhos, fazendo perguntas sobre a escola e ouvindo com interesse genuíno as respostas. Quando Ethan voltou do jogo, ele estava cheio de histórias sobre home runs e aplausos da torcida, sem nenhuma menção a críticas ou aprovação condicional. Meu relacionamento com minha irmã evoluiu mais lentamente. Diane foi tão moldada pelas expectativas da nossa mãe que ela teve dificuldade para entender minha perspectiva. Mas até ela começou a mostrar sinais de mudança. Em maio, ela convidou Ethan para a festa de aniversário de Emma, fazendo questão de me dizer que seria só diversão para as crianças, sem pressão de apresentação. Na festa, observei atentamente enquanto Ethan brincava com seus primos. Para minha surpresa, longe da influência da minha mãe, Emma e Jason eram menos rígidos e mais dispostos a se envolver nos jogos imaginativos de Ethan. No final da festa, todas as 3 crianças estavam rindo juntas, cobertas de glacê de bolo e realmente aproveitando a companhia umas das outras. Afinal, eles são apenas crianças, comentou Diane, parada ao meu lado enquanto os observávamos brincar. Mamãe sempre fazia parecer que eles tinham que ser adultos perfeitos. Foi a coisa mais próxima de um reconhecimento do trauma de infância que compartilhamos que Diane já havia oferecido. Apertei a mão dela em compreensão silenciosa. Minha mãe continuou sendo a mais resistente à mudança. Ela enviou cartões formais de aniversário e de Natal para Ethan, com vales presente inclusos. Mas não fez nenhuma tentativa de entender ou aceitar os novos limites que eu havia estabelecido. Em junho, ela enviou um e-mail descrevendo as condições sob as quais Ethan seria bem-vindo ao churrasco de verão, incluindo um código de vestimenta e expectativas de comportamento. Eu respondi simplesmente: Ethan será bem-vindo em qualquer reunião familiar onde ele seja aceito e amado exatamente como ele é, sem condições ou expectativas especiais além da cortesia básica. Ela não respondeu. Quando o outono se aproximou e outro dia de ação de graças surgiu no horizonte, nossas vidas encontraram um novo ritmo. Nosso apartamento parecia um lar, cheio de evidências da criatividade de Ethan e de nossas experiências compartilhadas. Meu negócio freelancer se estabilizou com vários clientes regulares, gerando uma renda consistente. A pressão financeira para pagar meus pais continuou, mas a liberdade emocional valeu cada sacrifício. No início de novembro, recebi um telefonema surpreendente do meu pai. Gostaria de sediar o Dia de Ação de Graças este ano, disse ele. Só eu, na casa do lago. Sua mãe vai visitar a irmã na Flórida. Só você? Repeti, incapaz de esconder minha surpresa. Sim. Pensei que talvez você, Ethan, Diane e a família dela pudessem vir. Algo menor, menos formal do que no passado. Fiquei em silêncio, processando aquele convite inesperado. Carrie, tenho pensado muito sobre o último dia de ação de graças, ele continuou. Você estava certa. O que Bárbara fez com Ethan foi errado, e eu deveria ter falado. Gostaria de ter a chance de fazer as coisas de forma diferente. Lágrimas brotaram em meus olhos. Isso significa muito, pai. Mas preciso ter certeza de que isso não é uma tentativa de nos fazer voltar aos velhos padrões. Sem manipulação, sem condições, ele prometeu. Só a família curtindo uma refeição junta. Ethan pode trazer seus videogames, vestir o que for confortável, e haverá bastante sobremesa para todos, não importa quantos copos sejam derrubados. Eu ri em meio às lágrimas. Nesse caso, adoraríamos ir. O dia de ação de graças na Casa do Lago foi tudo que os anos anteriores não foram. Relaxante, alegre e acolhedor. Meu pai, livre da presença controladora da minha mãe, revelou um calor que eu raramente tinha visto. Ele ouviu as histórias de Ethan com interesse genuíno. Pediu que ele ajudasse a preparar o recheio e serviu-lhe uma fatia enorme de cada sobremesa sem fazer um único comentário sobre merecê-la. Diane e sua família também pareciam diferentes. Emma e Jason, menos pressionados a atuar.
Mostraram lados de suas personalidades que eu nunca tinha visto. O senso de humor bobo de Emma, o talento surpreendente de Jason para inventar histórias na hora. No final da refeição, os três primos desapareceram no porão para construir um forte com almofadas do sofá, enquanto suas risadas ecoavam pelas escadas. Enquanto Diane e eu lavávamos a louça lado a lado, ela me cutucou gentilmente. Você fez a coisa certa, sabia? Enfrentar a mamãe. Isso mudou as coisas para todos nós. Até você e sua família perfeita, provoquei. Ela revirou os olhos. Meu Deus, nunca fomos perfeitos. Tínhamos medo de decepcioná-la. Você sabe como é exaustivo manter essa fachada o tempo todo? As crianças estavam arrasadas. Paul e eu brigávamos constantemente por causa da influência dela. Alguma coisa tinha que ceder. Eu não fazia ideia, admiti. Você estava muito ocupado pensando que eu era filha de ouro da mamãe para perceber que eu estava me afogando, assim como você. Ela respondeu. Mas seu tom era gentil e não acusatório. Quando você a enfrentou, isso me deu permissão para estabelecer alguns limites também. Naquela noite, enquanto eu colocava um item exausto, mas feliz, na cama do quarto de hóspedes na casa do lago, ele me fez uma pergunta que mostrou quão longe havíamos chegado. Mãe, você acha que a vovó algum dia aprenderá a amar as pessoas como elas são, em vez de como ela quer que elas sejam? Sentei-me na beira da cama, pensando cuidadosamente na minha resposta. Não sei, amigo. Algumas pessoas acham isso muito difícil de aprender, principalmente à medida que envelhecem. Mas o que eu sei é que você não precisa mudar quem você é para ser digno de amor. Você é perfeito exatamente como é. Ele assentiu pensativamente. Então me sinto mal pela vovó. Ela perde a oportunidade de conhecer meu verdadeiro eu, e esse eu verdadeiro é incrível. Eu ri e beijei sua testa. O verdadeiro você é absolutamente incrível. Estou muito orgulhoso de quem você está se tornando. Ao relembrar aquele dia de ação de graças crucial, 1 ano atrás, quando ajudei meu filho chorando a vestir o casaco e me afastei da mesa da minha mãe, percebi que não se tratava apenas de sobremesa. Tratava-se de ter a coragem de quebrar padrões geracionais de amor condicional. Tratava-se de mostrar a Ethan que seu valor não é determinado por sua capacidade de atingir os padrões impossíveis de outra pessoa. Tratava-se de aprender que, às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente ir embora. O custo financeiro foi significativo, mas a liberdade emocional não tinha preço. Ao enfrentar o comportamento tóxico da minha mãe, não apenas protegi Ethan, como também iniciei um processo de cura para toda a nossa família. Nem todos estavam prontos para mudar, mas aqueles que estavam encontraram novas maneiras de se conectar, livres da sombra do perfeccionismo e da aprovação condicional. Às vezes, a decisão mais importante que você pode tomar como pai ou mãe não é sobre o que você dá ao seu filho, mas sobre o que você se recusa a deixá-lo vivenciar. Naquele dia, escolhi proteger Ethan da mesma dor que moldou minha infância. E ao fazer isso, finalmente comecei a curar minhas próprias feridas também. Você já teve que fazer uma escolha difícil para proteger alguém que você ama de uma dinâmica familiar tóxica? Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Por favor, curta este vídeo se ele repercutiu em você. Inscreva-se para ouvir mais histórias sobre como defender você e seus filhos. E compartilhe com qualquer pessoa que precise de incentivo para estabelecer limites saudáveis. Obrigado por ouvir e lembre-se de que o amor verdadeiro nunca é condicional.